Agora vamos falar das eleições 2018. O Partido Democrático Trabalhista, o PDT, lançou o deputado estadual Zeca Viana como pré-candidato ao governo do estado. A decisão foi tomada ontem durante uma reunião da executiva do partido. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia o deputado estadual Zeca Viana, do PDT. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Deputado, a oposição, ela vai conseguir se unir nas eleições desse ano aí na sucessão do governador Pedro Tax? Vem tentando, não vem? Eu acredito que sim. Nós já tivemos aí 3 reuniões com os partidos que compõem a oposição ao governo Pedro Tax e o tom da conversa é um só, para que nós não rachamos com 2 candidatos. Nós precisamos ter um candidato só para enfrentar a situação. E eu acredito nessa proposta. A oposição num todo, a última reunião tivemos reunido com 14 representantes dos partidos aqui no estado e foi unânime que nós precisamos buscar um nome de consenso. Eu me sinto honrado com o prestígio que o meu partido me deu. Tivemos uma reunião ontem da executiva estadual, foi unânime o meu nome como pré-candidato. Eu, como um soldado do partido e um bom obedecedor, aceitei, é óbvio, mas é óbvio que nós vamos continuar com as conversações, com as conversas entre os partidos da oposição. O senhor falou aí que ficou honrado com a lembrança do seu nome como candidato, pré-candidato ao governo de Mato Grosso. Mas o sonho de Zeca Viana é de que o ex-prefeito Mauro Mendes seja o candidato da oposição. É por aí? Essa é a minha vontade pessoal e de muitos companheiros também. Eu não tenho dúvida que o Mauro hoje é um dos nomes mais bem preparados para administrar o estado do Mato Grosso. E eu vou lutar até na época das convenções com o nome dele. É claro que eu também estou trabalhando o meu nome, como a nossa executiva determinou. Eu preciso continuar trabalhando e buscando o meu espaço. Mas eu acredito muito no ex-prefeito Mauro, que ele é um nome potencial para disputar, sim, as eleições de 2018. Deputado, o senhor acredita que a oposição ainda está tímida, ainda não se lançou, já que deveria aproveitar esse momento de crise no governo do estado, onde o governo Pedro Tax está enfraquecido? Eu acredito, Nayara, que o governo é irreversível, a situação do governo, né? Ele vai continuar com esse desgoverno até o final do governo dele. E o que eu estou vendo é uma manifestação de colegas parlamentares, de pessoas ligadas ao governo, para pular fora do barco. O barco está naufragando. E eu acho que a sociedade está acompanhando muito bem. É porque o discurso de todos esses aliados aí do governador Pedro Tax é o seguinte: olha, vamos esperar para ver como é que fica lá depois da Semana Santa. O senhor acha que o atual governo não tem mais condições de se recuperar, deputado? Não tem, perante a sociedade não tem. O senhor falou em desgoverno. O senhor falou em desgoverno. Então o senhor não acredita nessa recuperação? Não acredito. Nós podemos ajudá-lo o máximo possível, a Assembleia Legislativa, mas pela forma que ele conduziu o Estado até hoje, é irreversível a situação dele. Não acredito que ele venha reverter esse quadro. Até falando dessa atual crise que o Estado vive, o senhor foi contra o fundo criado, né, o fundo fiscal criado. Ontem a gente recebeu aqui o secretário de Fazenda, Rogério Galo, que disse que é imprescindível esse fundo para poder recuperar a economia do Estado. Por que o senhor foi contra? É uma ideia do governo, do executivo. Esse fundo ainda não chegou na Assembleia. Eu não tenho conhecimento ainda de onde que eles vão tirar o dinheiro para esse fundo. Eu acredito que, se for um fundo bem administrado, existe sim uma certa possibilidade até de passar na casa. Mas hoje, com o descrédito que está o governo, é quase remota essa possibilidade de passar esse fundo. E esse fundo não vai salvar o Estado. Muito pelo contrário, é mais uma forma deles deixar um dinheirinho ali para eles estar gastando de forma aleatoriamente nas necessidades que eles acharem prioridade, não que seja prioridade do Estado. Uma informação que já foi dada, inclusive ontem, aqui no Jornal do Meio-Dia, pelo secretário de Fazenda, Rogério Galo, é de que
empresas que têm um faturamento superior a 4 milhões de reais por mês e que sejam beneficiadas com incentivos fiscais, seriam taxadas em cima daquele valor do incentivo que elas deixam de recolher de impostos. Isso vale tanto para as empresas da área urbana como as empresas ligadas aí ao agronegócio. Ao agronegócio. Eu acho que ele está num caminho correto, né? Se a empresa tem benefício e se não for atingir o desempenho, o desenvolvimento da empresa, ela pode ceder sim uma fatia daquilo que ela ganha de benefício. Então, eu não sou contra nesse caso. Agora, geralmente, quem ganha o benefício é porque é para poder se manter na sua atividade. Porque sem o benefício, se nós tirarmos o benefício de várias empresas aqui do Estado, é fechar as portas. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que atrair as empresas, os investidores para o Estado, não mandar as empresas embora. O senhor falou que é a favor disso. E outra medida aí desse fundo seria o corte, também o custeio da máquina dos poderes, assim como o Executivo vem fazendo. Os poderes estão preparados para isso? Eu acho difícil, porque quem criou esse aumento abusivo para os poderes, vamos dizer assim, foi o próprio governador Pedro Taques. Ele deu em torno de 40% para o Judiciário, 30 e poucos por cento para o Ministério Público, 30 e poucos por cento para o Tribunal de Contas. Para a Assembleia Legislativa, repassou somente 4%. Então, ele deu isso no início do governo dele e agora ele está querendo tirar de volta, que é meio difícil, né? Você dá e os poderes já tinham recebido muitos aumentos dos governos anteriores. Parece um poço sem fundo. Poço sem fundo. É complicado, que eu acho que deveria ser mais claro os gastos dos poderes todos, desde a Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Contas, com o Judiciário, com o MP, a Defensoria, mas a gente tem dificuldade de ter acesso. Temos dificuldade de ter acesso aos dados concretos. E tem aí uma negociação também com o Banco Mundial. Foi divulgado aí que tinha uma exigência para não se pagar RGA esse ano. O secretário de Fazenda disse que não existe exigência, existe uma sugestão. Mas o governo também avisa o seguinte, que olha, por enquanto ainda não tem dinheiro para pagar a RGA. Ele vai ter um enfrentamento muito grande para frente, né, se ele não pagar o RGA. O Banco Mundial, ele realmente ele deu uma sugestão, né, porque as contas do governo estão apertadas. Isso foi um equívoco lá atrás do governo passado. Eu fui um dos únicos parlamentares que discuti seriamente com a equipe técnica, a equipe econômica do governo passado, que ia inviabilizar o Estado, um Estado que recebe só em reais, fazer uma dívida em dólar. Porque a diferença cambial é muito grande. Se você tivesse algum recebimento em dólar, aí você poderia fazer o teu compromisso em dólar. Mas como não é, a variação cambial acaba levando todo. Então o juro que eles achavam que deixava de pagar 15%, 18% e veio para menos de 10%, mas a variação cambial foi 100%, 150%. E se isso acontecer, vem aí um novo embate, né, Lúcio, né, deputado, com os sindicalistas, que a gente sabe que aconteceu nas eleições municipais, e a oposição pode se fazer valer disso. Nós temos limitação também, né? Eu acho que a oposição, o governador Pedro, ele tem sorte nessa parte. Nós somos uma oposição coerente. Nós não somos aquela oposição aloprada, que é só porque é contra, porque é contra. Não, nós somos coerentes. O que é bom para o Estado, nós temos que trabalhar junto, sem sombra de dúvida. Agora, muitas coisas que é bom para o governo do Estado e não é bom para o Estado. Então, aí que é onde que a gente entra debatendo e discutindo e tentando segurar para que não causa mais rombo no Estado. Eu falo isso porque eu estou no segundo mandato e sei o quanto que a Assembleia Legislativa foi conivente com o desmando do governo anterior. E nós, esse ano, esse mandato não podemos ser conivente ou omisso também às falhas do governo. Deputado, por falar em Assembleia, como é que está o clima lá no Poder Legislativo depois dessa Operação Bereré, onde tem aí acusações sérias contra 2 deputados, Eduardo Botelho e Mauro Sávio? O ambiente lá dentro não é nada bom.
É um ambiente bastante preocupante, você olha no semblante dos colegas, a gente vê aquele desgaste que está. Mas essa operação, eu denunciei ela em 2015 já, essas empresas do Detran. Eu tenho, nos anais da casa, tem a minha fala, onde que eu denunciava exatamente como que eles estavam fazendo. Mas o GAECO agora, felizmente, está avançando e nós precisamos avançar. Eu acho que o nosso judiciário, o nosso MP, ele precisa avançar, ser mais ágil nessas investigações e fazer com que os que realmente devem pagarem. Agora, deputado, falando do cenário nacional, já para a gente encaminhar para o encerramento, o Partido dos Trabalhadores deve apoiar Ciro Gomes, do PDT, a presidência, e isso não é nada bom ou é aqui para Mato Grosso? Não, para o Mato Grosso não. O Mato Grosso, vocês são conhecedores disso, com toda a pressão, todo o movimento que o ex-governador Brairo Maggi fez, o nosso ministro hoje, a favor do PT, e o PT nunca ganhou a eleição aqui no Mato Grosso. Então, o eleitor do Mato Grosso, ele é anti-PT. Então, para o PDT aqui no estado do Mato Grosso, talvez não seja muito benéfico. Mas se for benéfico para o Brasil num todo, eu acho que eleição é assim, gente, dispensar voto é complicado, né? Agora também não pode vender a alma para o bichinho ruim para ser eleito, né? Deputado, a última pergunta da entrevista. O senhor é um político experiente, é ligado ao agronegócio. Na opinião de Zeca Viana, qual o sentimento do senhor aí em relação ao vice-governador Carlos Fávaro? Ele fica com o governador Pedro Taques ou já está ensaiando uma candidatura? Eu acredito que ele, nessa altura do campeonato, desligar do governador é pior para ele. Eu acho que ele tem que continuar e lá na frente, se ele tem pretensão de ser candidato a governo, que faça um acordo com o governador Pedro Taques para o governador não ir para a reeleição. Aí tudo bem. Mas ele precisa carregar esse ônus que o governo teve nesses 3 anos, nesses 4 anos aí de mandato. Então, é aquilo que eu falei, quando o barco afundou, você pular fora, aí deixa meio em dúvida o próprio eleitor. Sabe? E ele chamou o Estado de atrapalhador outro dia. Aí já não é mais uma pessoa sensata, vamos dizer assim, no mundo político. Ele é mais um oportunista do que... Né, porque eu acho que se eu assumir uma bandeira lá atrás, eu tenho que ir até o fim. E não é chegando nos minutos finais que eu vou jogar a bandeira fora e vou partir para outro. Aí... É pular do barco na hora que ele está afundando, é isso? Aí Deputado. Chora a sua mãe e não chora a minha. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, Lúcio, e tenham todos uma boa tarde.